Meus esclarecidos e esclarecidas, que vitória do PSG. Mais uma, hein? 3 vitórias consecutivas agora na Liga dos Campeões para esse PSG, aqui na Arena Stuttgart, 4-1 para cima dos donos da casa, fora o baile especialmente no primeiro tempo. Se você está chegando por aqui, já deixa o like. Não esquece de se inscrever no canal, gente. Quase 40% das pessoas que assistem aos vídeos aqui não estão inscritas, então se inscrevam, não custa nada e ajuda a produtora de conteúdo. A meta, 50 mil inscritos antes até a final da Liga dos Campeões em maio. Então, vamos se inscrever, deixar aquele comentário maroto se vocês ficaram surpresos com a atuação do PSG. PSG classificado para os playoffs, o Stuttgart não. As duas equipes poderiam empatar no jogo e talvez se esperasse um jogo mais cauteloso das duas equipes, mas não foi isso que aconteceu. O PSG fez um primeiro tempo de muita intensidade, empurrou o Stuttgart para sua defesa e a sensação é que o Stuttgart não esperava que o PSG tivesse essa atitude tão agressiva logo no início da partida e assim, se perdeu completamente, foi atropelado nesse primeiro tempo. O Barcola abriu o placar e, curiosamente, Barcola e Dembélé tinham o mesmo número de gols. O Barcola fez o 14º quando fez o primeiro gol, depois o Dembélé fez um hat-trick e passou o Barcola na artilharia do PSG. Agora são 16 gols para o francês. Já falo um pouquinho mais sobre ele. Antes disso, lembrando que vou falar aqui ainda sobre os confrontos, né, dos playoffs, do que o PSG pode pegar e a sequência também, mas eu queria falar sobre a escalação do PSG. O PSG foi em campo com o que o Luiz Henrique espera, é o time que ele gosta no sentido não só de peças, no sentido da escolha dos jogadores, mas ele vai com o falso 9, que é o Désiré Doué, na direita o Dembélé, na esquerda o Barcola, que fez muito bem, né? A chegada do Kvaratskhelia vai ser uma briga boa pela esquerda e o Désiré Doué fazendo esse falso 9. O Luiz Henrique tem um centroavante típico, que é o Gonçalo Ramos no banco, entrou já no segundo tempo, mas ele deixa muito claro a cada partida que a ideia dele é esse falso 9, essa movimentação no trio de ataque, e foi assim que ele conseguiu as últimas vitórias, né? Essa sequência de 3 vitórias, sempre com pelo menos 3 gols, né? Salzburg, depois do 4-2 do City, o Salzburg foi 3-0, 3-1, agora não estou lembrado exatamente, 4-2 no City, e esse 4-1 aqui com o Barcola abrindo o placar, depois 2 gols do Dembélé ainda no primeiro tempo, foi para o intervalo um 3-0, e aí no segundo tempo o Dembélé faz o quarto do PSG, terceiro dele, e o Pacho faz um gol contra, no momento inclusive que estava acabando de chegar de algumas substituições do PSG, o time desconcentrou um pouquinho ali e acabou saindo o gol. Assim como eu falei que o segundo tempo do PSG contra o City foi um jogo de referência para esse PSG, eu acho que esse primeiro tempo contra o Stuttgart também foi o jogo de referência desse PSG sob o comando do Luiz Henrique. E é muito bom que a gente veja para o PSG, claro, isso acontecendo a cada jogo, porque é isso que faz uma grande equipe, né? Não adianta você fazer uma grande partida na temporada, não adianta você fazer 45 minutos maravilhosos aqui e ali. Você precisa, jogo após jogo, ter a sensação de que você está fazendo o seu melhor jogo, né? Claro que na Liga 1 a gente sabe que não vai ser exatamente assim, é um campeonato que tem um nível mais baixo, por exemplo, do que a Premier League, na minha opinião, do que o campeonato italiano, mas coloca, inclusive, 4 classificados, né? Para a próxima fase de Liga dos Campeões, o Lille classificando direto, se eu não me engano. Então é importantíssimo que isso esteja acontecendo, mas é um PSG que precisa fazer isso continuamente na Liga dos Campeões. Foi um início de fase de liga muito ruim, né? O jogo contra o Girona é uma vitória por 1-0 com gol de falha do goleiro. Aí depois tem empate com o PSV, tem derrota para o Atlético de Madrid, jogos em casa. O Arsenal talvez tenha sido o pior jogo do PSG nessa Liga dos Campeões. A derrota para o Bayern de Munique, aí eu já concordo que o time competiu, mas foi um PSG que cresceu durante a competição, que faz essas últimas 3 partidas muito bem, com muita segurança, vencendo de forma tranquila,
já conseguindo girar elenco, poupar elenco, inclusive, no segundo tempo. Eu vinha falando muito aqui, atenção que você está aí até agora, não deixou o like ainda, deixa o like. Sobre a falta de eficácia ou de aproveitamento do PSG na frente do gol, né? Isso aconteceu em diversos jogos dessa Liga dos Campeões. Contra o Bayern de Munique, por exemplo, contra o Atlético de Madrid, PSV também. Era uma equipe que finalizava muito, finalizava 25, 30 vezes numa partida e marcava 1 ou 0 gols, né? E isso era um problema muito sério. Claro que tem a ver, muitas vezes, com a inconstância, com a qualidade, com o talento ali de um ou outro jogador, porque na Liga 1 esses jogadores mostravam isso, mas eu acho que tinha uma questão ali também de confiança, de mentalidade, que talvez a virada contra o City possa ter sido um clique importante para esse PSG entender que a parte da confiança, o PSG pode converter, pode aproveitar as suas chances, ficar um pouco menos ansioso, confiar um pouco mais na sua equipe e, quem sabe, conseguir manter essa evolução na Liga dos Campeões para poder começar a pensar em ir longe, né? Já falo sobre os próximos adversários, só queria trazer rapidamente aqui os números dessa partida, porque eu falei, né, justamente que o PSG tinha essa dificuldade de converter as chances, finalizava 25 vezes e marcava uma. Nessa partida, o PSG finalizou 13 vezes e marcou 4 gols. E ainda teve um gol do Doué que a bola não entrou 100%, né? Então, obviamente, não foi gol, mas assim, uma finalização que por muito, muito pouco não foi um quinto gol. Então, é um PSG que se mostrou muito mais à vontade, agressivo, empurrou o Stuttgart, enfim, 45 minutos realmente de referência para esse PSG. Para falar agora dos confrontos, o PSG sorteio na sexta-feira, em transmissão da TNT, obviamente, Max. A gente tem a possibilidade de Mônaco ou Brest, ou seja, um confronto caseiro que eu acho que faz muito bem para o PSG. Tá? É favorito contra os dois, um retrospecto recente contra as duas equipes é muito bom. Contra o Brest, nas últimas 5 partidas, são 4 vitórias e 1 empate. O último encontro, inclusive, foi um 3-1 do PSG no início da Ligue 1 dessa temporada, e enfrenta o Brest no final de semana, no sábado. Então pode ser, inclusive, que enfrente o Brest no sábado, já sabendo que o Brest será o adversário nos playoffs. Os jogos acontecem em fevereiro, 18 de fevereiro, 18 e 19 de fevereiro e na semana seguinte. Então pode ser que já saiba. E contra o Mônaco, o PSG também tem um retrospecto recente favorável nas últimas 5 partidas, incluindo uma agora em janeiro na Supercopa. São 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Tem essa vitória no início de janeiro na Supercopa 1-0, se eu não me engano. E em dezembro, pela Ligue 1, venceu o Mônaco por 4-2. Então, jogos recentes, mais recentes ainda mais do que 5 confrontos, mostra uma superioridade desse PSG. E eu acho que é favorito diante dessas duas equipes. O negócio, meus esclarecidos e minhas esclarecidas, é que depois, se passar, pode vir ou vem Liverpool ou Barcelona. Só isso, só isso. E aí é que o negócio vai ficar grande, né? Porque são as duas melhores equipes dessa temporada, que mostram uma curva de evolução, a gente pode falar assim, mas que já começa mais em cima, né? A curva do PSG, na minha opinião, na Liga dos Campeões é assim, e Liverpool e Barcelona já estão aqui, né? Já estão em velocidade aqui de cruzeiro. Significa isso? Velocidade de cruzeiro? Que tá tudo tranquilo? Acho que sim, né? Enfim. Então, o PSG precisa chegar não só no mesmo nível, mas manter esse nível, né? Para enfrentar, para bater de frente, para ter possibilidade de passar diante de Liverpool e Barcelona. Eu acho que tem uma questão individual dessas duas equipes, que são jogadores que são mais constantes e de mais qualidade, né? O Barcelona, por exemplo, tem Rafinha, Lewandowski e Yamal fazendo grandíssimas temporadas, 2 jogadores, e aí Yamal e Rafinha, que estão brigando neste momento para serem melhores do mundo. O PSG não tem nenhum atacante brigando para ser melhor do mundo. Assim como o Liverpool, porque tem o Salah, que faz uma temporada absurda também. Então, falta ao PSG essa estrela, entre aspas, né? Mas esse jogador que seja realmente fora de classe, que esteja brigando por ser melhor jogador do mundo na temporada. Então isso pode fazer diferença, ainda que o PSG tenha esse coletivo que sim está evoluindo, que sim está fazendo cada vez
partidas mais interessantes. Vamos ver o que pode acontecer diante disso. Até lá, esses jogos seriam só em março, né? Então, vamos ver o que pode acontecer até lá, mas por enquanto o que sabemos é isso, o PSG enfrentando Brest ou Mônaco nos playoffs, sorteio na sexta-feira. Estou gravando esse vídeo na quarta-feira. Na quinta-feira, amanhã, no caso, para quem está vendo ainda na quarta, tem Tudo às Claras, vídeo no canal respondendo perguntas de vocês, e aí vou fazer as manchetes dos jornais que vocês gostam, repercussão um pouquinho, com os outros jogos, né? Assim, eu não consegui ver nada. Então, falar um pouquinho dos outros jogos, e na sexta, eu nem tinha lembrado, mas na sexta a gente faz vídeo depois do sorteio para poder brincar um pouquinho com as possibilidades. E no sábado, para quem é tricolor e assiste sempre por aqui, temos claramente tricolor depois do Bavi, jogo de sábado do Campeonato Baiano, que temos o Bahia enfrentando o Vitória. Então é isso, gente. Se você tá aí até agora é porque você gostou, então não esquece de deixar o like, confere se está inscrito no canal e os comentários de vocês. Estou sempre de olho por aqui. É isso, gente. Tchau, tchau.